A paz do Senhor, amados irmãos da MEPB Itabuna, Bahia. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando para congregar conosco através do nosso canal MEPB JM Itabuna. É um prazer novamente estarmos aqui para transmitir a palavra de Deus para o seu coração. É um prazer poder servir ao Senhor com alegria, independente da circunstância. Nós, em qualquer circunstância, não podemos deixar de adorar e servir ao Senhor, na multiforme maneira de servir ao Senhor. E uma delas também de cultuarmos e adorarmos ao Senhor. É o momento que nós temos e convidamos a família MEPB e todos os nossos convidados para se reunirem juntos no lar para o momento do culto a Deus. É como se você estivesse indo ao templo e você tira aquele tempo para adorar a Deus junto com sua família e também ouvir a pregação da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. O que é de suma importância para a sua vida espiritual. Quero convidar aqui a minha esposa, a pastora Beth, em nome de Jesus. Pastora Beth, paz. A graça e a paz do Senhor Jesus. Olha que nós de volta, num tempo apropriado pelo Senhor para retornar aqui ao canal. Seja renovada a esperança, a alegria e o ânimo. Que Deus nos abençoe durante essa ministração, durante esse culto, e que tudo que nós fizermos aqui, pastor Tertuliano, seja para a honra, a glória e o louvor do Senhor. Como Amém. Disse o salmista no Salmo 115, verso de número 1. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Verdade. Nós estamos muito mais intensamente orando, e é isso que nós devemos fazer, a fim de que, pela misericórdia do Senhor, os seus ouvidos sejam inclinados para ouvir o clamor e responder com as suas grandiosas bênçãos. Há um novo ânimo, há uma nova alegria, há uma nova força. Significa que é um meio que nós temos para buscarmos o Senhor, alcançarmos o favor do Senhor e termos as nossas dores e dificuldades aliviadas. Portanto, oremos muito mais, porque o tempo ainda requer muita oração. Outra coisa importante, pastor Tertuliano, é que devemos primar pela coinonia, A comunhão dos santos. Isso. Juntos somos mais fortes. E aí, essa é uma época em que nós devemos fortalecer muito os nossos laços fraternos, porque precisamos uns dos outros para oração, para ajudar em algumas outras coisas, e, sobretudo, para não nos sentirmos exageradamente só, porque a solidão também tem afetado muita gente. Verdade. Eu gosto demais quando alguém me fala, e quando eu falo com alguém que a gente tem um momento para conversar, eu gosto, me faz bem. E isso faz parte do ministério também. Estava dizendo para uma pessoa, deixa eu trabalhar. Meu trabalho é ajudar vocês. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, eu fico cumprimentando a todos aqui, misericórdia do Senhor. Querendo isso, eu quero orar antes de anunciar a mensagem, tá bom? Senhor Deus, Pai amado, Deus maravilhoso, perdoa os meus pecados, me limpa de todo mal e me faz, Senhor, entrar
pelo sangue de Jesus na tua presença para te exaltar, para te glorificar e para realizar a tua obra. Faz, Senhor, com que o meu coração seja sempre dobrado ante a tua face pelo poder do teu Espírito que em mim habita. Suplico, Senhor, a tua bênção de sabedoria, de graça, de revelação da palavra, também como suplico a tua bênção para todos os teus servos que estão aqui conosco. O Senhor conhece a dificuldade de cada um, o Senhor conhece os grandes desafios que eles estão enfrentando, o Senhor conhece também a fé que cada um tem colocado em Ti, ó Deus, de formas que assim, Senhor, se Tu nos abençoares, nós seremos bem-sucedidos. Fica conosco, Senhor, e nos ajude a realizar a Sua obra maravilhosa. Os nossos corações estão derramados na Tua presença e queremos tão somente que a glória seja dada a Ti, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, um abraço a todos e vamos então à palavra de Deus esta noite. O título da mensagem é Como vai a igreja? Você. Como vai a igreja? Você. Como vai a igreja? Você. Como é que você vai? Como é que você está como igreja? E o verso que vai ficar como base para a nossa pregação é em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, que vocês não pertencem a vocês mesmos? São perguntas feitas pelo próprio Senhor, através do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. São várias perguntas. Eu gostaria até de ver novamente um pouco maior. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Será que vocês não sabem? Uma pergunta extremamente séria, feita pelo Espírito de Deus à igreja de Corinto, e agora a esta igreja que está congregada neste canal da MEPB José Monstanzi aqui em Itabuna, Bahia. Nós não tratamos de temas que sejam apenas para animar os irmãos em tempo de dificuldade. A função da palavra de Deus, ela é tripla no que diz respeito à palavra dos pregadores, dos profetas, dos pregadores da igreja. Exortar, ensinar e consolar. E se nós, pregadores, não cumprimos essa tarefa, por quem será feita? Ou então, se nós deixarmos apenas para ministrar aquilo que vai ser muito, extremamente agradável ao coração de quem estiver ouvindo, será que não estaríamos falhando em realizar a grande e maravilhosa obra do Senhor? Por isso que eu gosto de perguntar ao Espírito Santo, ao próprio Deus, o que é que Ele quer que eu ensine, se Ele quer que eu exorte, se Ele quer que eu console o povo de Deus. E aí, em oração, o Espírito Santo fala ao meu coração, me traz a palavra, o versículo, o texto, e me dá, então, a direção para colocar um tema. E este foi o que o Senhor me deu. Como vai a igreja? Você. E o verso foi nítido ao meu coração de que seria realmente 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Porque, amados, nós estamos em tempo de pandemia, ainda não foi encerrada, não acabou, não finalizou, não sabemos quanto tempo ainda temos pela frente até que tudo esteja bem tranquilo. E aí, nós precisamos continuar nesse tempo aprendendo e compreendendo
algumas coisas que Deus está querendo de nós para essa época. Uma época desafiadora aos crentes, porque agora a maioria dos crentes vão ter que dar conta a Deus pessoalmente. Vão ter que estar bem com Deus, pelo que aprenderam, pelo que estão buscando em casa, a sós com Deus, pelo critério que estão usando para ver coisas que dizem ser bíblicas, usar a peneira mais fina que tiver, usar o funil mais fino que for possível, a fim de que passe apenas as coisas que são realmente de Deus. Eu sei que a gente não tem controle sobre o que os crentes veem, sabem e pensam em tempo algum. Mas, quando temos oportunidade, então aproveitamos para reavivar na memória de alguns aquilo que Deus quer que esteja em revisão, para que possam permanecer em constante, e eu digo, extrema vigilância. Porque agora nós somos tão mais livres do que fomos o tempo todo. Estamos com o mundo nas mãos, estamos com acesso numa velocidade extremamente rápida. Todo mundo se distancia, significa que há mais liberdade por causa do distanciamento. E aí a gente fica pensando, como é que vai a igreja que é você? Eu faço essa pergunta a mim mesma. Beth, como é que você vai como igreja? E de posse da palavra de Deus que nos confronta, como essa palavra que é confrontadora da parte de Deus, dada através do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, que diga-se eram alguns que se achavam extremamente espirituais, mas que tinham práticas completamente ao contrário daquilo que o Senhor queria, ao ponto de serem exortados e até chamados a atenção se podiam ser chamados de espirituais, ou até do apóstolo conversar com eles como espirituais e dizer, não pude falar como espirituais a vocês, porque vocês são carnais. Então a gente vê a que nível a igreja, que era cheia de dons espirituais, tinha chegado. E aí a gente vem com esse tema dado pelo Espírito Santo, como vai a igreja, você? Porque o templo está lá. A casa de oração está do mesmo jeito. Na verdade, algumas estão passando até por reformas para ficarem mais confortáveis. Que é isso que a gente vai fazer, organizar e embelezar a casa do Senhor para quando chegar a hora de voltar para uma casa mais bela ainda. Mas ali não é o templo do Espírito Santo. Na verdade, o templo do Espírito Santo, o santuário, a morada de Deus, somos nós que estamos aqui nessa terra, neste tempo tenebroso. E a pergunta vai ficar sempre no ar. Como vai a igreja? Você. Porque talvez quando você viu o tema, queria dizer, a minha igreja está aberta, a minha igreja está fechada, a minha igreja tem cultos, a minha igreja não tem cultos, a minha igreja não faz nada, a minha igreja faz muitas coisas. Talvez você tivesse a intenção de me responder assim, mas eu estou falando sobre você, sobre a tua vida, sobre o teu viver, sobre a tua comunhão com Deus, sobre as práticas espirituais que você tem, sobre o bom caso que faz da obra do Senhor, sobre o descaso que porventura esteja fazendo, sobre a sua integração, a sua interação, sobre a sua vida a sós com Deus, sobre a sua vida em família, sobre a sua vida na sociedade. É sobre isso que eu estou querendo que você entenda. Como vai a igreja que está aí agora assistindo essa transmissão? Como é que está a igreja mulher, a igreja mãe, a igreja marido, a igreja filho, a igreja casais, a igreja pastores, a igreja, como que está você aí agora? Dentro da sua casa. Fazendo o quê? Vivendo como? Cultuando a quem? No isolamento que você tem.
com a liberdade que você tem. O que você está fazendo agora aí como igreja? É isso que eu estou querendo que o Senhor fale ao seu coração, porque foi justo isso que Ele colocou no meu coração. Então, Deus tem um propósito pelo qual Ele trouxe ao meu coração esse tema. Como vai você aí, como igreja? Como que vai o seu relacionamento com as pessoas? Porque ninguém deixou de se relacionar com um tantão de gente o tempo todo. Gente que tem Deus, gente que não tem Deus, gente que é comedido nas palavras, gente que é pura, gente que é impura, gente que fala coisas agradáveis, gente que fala coisas desagradáveis, gente que não fala palavrão, gente que fala, gente que insinua, gente que faz tudo. Esse é o nosso perímetro de amizades, e a gente aqui tem que ter os critérios que sejam aprovados pelo Senhor. E aí volta a pergunta, como vai a igreja? Você. E aí o Senhor nos trouxe, então, essa confrontação para sacudir os nossos alicerces e a gente chegar a conclusões que devam ser depois tidas como para melhoras. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, versículo de número 19 também, 43, 19, diz a Escritura Sagrada, o profeta Isaías, ao povo de Israel, da parte do Senhor, ele diz: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Ele diz: eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eu acredito que quando Deus, que já sabia sobre a pandemia, nos deixou entrar nela, não nos tirou antes, não nos matou antes para irmos para a glória, e tem permitido que nós estejamos aqui agora, é que Deus quer que nós vejamos o que Ele está fazendo. E essa palavra veio com uma flecha que acertou o alvo. Sabe, Deus está fazendo coisas novas, tanto na forma da gente pastorear, como na forma da gente ser pastoreado, tanto na forma dos relacionamentos conjugais, familiares, dos relacionamentos entre os irmãos, na forma tecnológica de fazer a obra. O Senhor trouxe essa palavra e ela caiu com uma luva, dizendo: olha, eu estou fazendo coisas novas. Será que vocês não percebem que eu estou fazendo alguma coisa extraordinária? E alguns que reputam como se fosse diabólico, eu quero dizer que não é. Deus está neste negócio. E até mesmo porque a rede teve aí agora uma repercussão grande, e ao mesmo tempo ela recebeu aí uma enxurrada de pessoas que só falam sobre Jesus, inundando os ares com as mensagens poderosas do Senhor. Esse era o tempo que a igreja que somos nós não vivíamos, e estamos vivendo exatamente nesta época. Não sei se você está compreendendo o que o Senhor está dizendo para você. Eu não sei até que ponto você está pegando aí o fio da meada e dizendo assim: é verdade, Deus está fazendo coisa nova, e eu tenho que desfrutar desse novo de Deus, porque se foi Ele garante a vitória. E quanta gente que está sendo abençoada nesse tempo em que o Senhor permitiu uma novidade nas nossas vidas, que é estar aqui num canal de uma internet que tem uma velocidade extraordinária, dizendo que a igreja somos nós, vidas, pessoas que pensam, que se movimentam, que têm acesso a muita coisa, e o Senhor está querendo como é que essa igreja está comportando com a vastidão de coisas que ela tem, com a liberdade que ela está tendo. Então, agora o Senhor está vendo, eu quero ver o que você faz com a liberdade que você tem. Você vai escolher entre o lícito e o ilícito. Sempre, você vai escolher entre o certo e o errado. Você vai escolher entre o bem e o mal.
se vai escolher entre a luz e as trevas. Então Deus colocou assim a gente para fazer as escolhas, mas Ele quer que nós escolhamos de maneira acertada. Como vai a igreja? Você? Como é que está aí você agora? Aliás, como é que está você no trabalho? Como é que você está nas amizades? Como é que você está lá dentro do seu quarto? Sozinho. Vendo, ouvindo e fazendo o quê? Como é que você está quando você está sozinho no seu computador? Ou sozinho nos canais de televisão, que são não sei quantos em cada televisão, em vários tipos de acesso. Como vai a igreja? A igreja livre. A igreja que agora foi colocada à prova para saber escolher o que agrada a Deus e o que não agrada. É com você. Eu estou sendo usada para chamar a atenção, mas não vou poder entrar na tua casa, no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, para impedir que você faça nada. Aliás, nunca vai ser assim. O Senhor sempre vai colocar a gente em liberdade, mas Ele quer que nós sejamos bons escolhedores de boas coisas. Então, o Senhor está fazendo coisas novas. Ele pôs um caminho para nós no deserto. Nós estamos no deserto, mas Ele pôs um caminho para nós. Ele quer que nós andemos pelo caminho certo. E também colocou rios, águas nos lugares áridos. Agora, bebe água no deserto quem quer. Anda no deserto na companhia de Jesus quem quer. Quem não quer fica no deserto sozinho. Quem não quer não bebe água das que Deus oferece no deserto e fica em grande dificuldade. Na verdade, a pergunta que o Espírito Santo me disse para fazer: como estão os templos? Você. Como que o templo está aí? Como é que o templo está se comportando no mundo? Como é que o templo está servindo a Deus? Como é que o templo que é você está? Limpo? Impuro? Sujo? Completamente tratado? Como é que está o templo? É forte. Como é que estarão os templos quando voltarem para a casa de oração? Como é que estarão os crentes quando voltarem? Como é que estão os crentes quando eventualmente voltam? E são apenas músicos? São apenas cantores de oportunidades? São apenas de orações feitas corriqueiramente? Como é que é a igreja? Como é que os santuários voltarão à casa de oração? Como vai a igreja para voltar ao templo? Como é que está a igreja para voltar aos cultos? Como é que nós vamos nos olhar quando nós nos reencontrarmos? Com amor sincero? Ou já vamos voltar com rixas, divisões, queixas, maus olhares? Como é que nós vamos voltar como igreja à casa de oração? Ou será que vamos voltar de qualquer jeito para acertar lá? Ou então vamos voltar para fazer as mesmas coisas que nós fazíamos, mas bem mais difícil, porque a igreja não ficou bem durante o isolamento, durante a pandemia. Será que nós estamos prontos como igreja para voltar ao templo, santificados, consagrados, totalmente nivelados no nível que o Senhor nos propôs? Será que nós vamos voltar como ovelhas? Será que nós vamos voltar como pastores
que cuidaram das ovelhas o tempo todo, como pastores que pareciam mais lobos? Será que nós vamos voltar como irmãos ou como desconhecidos? Ou será que nós vamos voltar para ver se vamos fazer uma festa para celebrar a volta com comes e bebes? Já falamos sobre isso um dia. Ai, queridos, é o Espírito Santo de Deus que coloca a gente em xeque. Mas aí o Espírito Santo me deu um versículo e me lembrou no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Essa é para a igreja que é você, para a igreja que sou eu. Aonde que a igreja está? A igreja está em casa, a igreja está, alguns estão como igreja nos trabalhos seculares, outros estão nos trabalhos online, remotos, outros estão trancados em algumas salas, trabalhando com todos os protocolos, alguns outros estão em viagens, com protocolos e os devidos cuidados, mas estão em atividades seculares. E aí é a igreja dentro do carro, é a igreja lá naquela empresa, é a igreja lá naquele consultório para cumprir o seu papel como empregado, é a igreja naquela loja, é a igreja lá em casa, é a igreja indo ao mercado, é a igreja indo à farmácia, é a igreja indo para alguma atividade. Como é que está essa igreja? Aí eu quero trazer esse verso justamente para que haja essa confrontação da palavra aos nossos corações, em Mateus capítulo 5, versículo 16, para ver onde é que essa igreja deve brilhar. Onde é que essa igreja deve resplandecer a luz? É dentro da casa de oração? Somente? Sim. Mas, sobretudo, na maior parte do tempo, desde sempre, nós passamos fora da casa de oração. Eu sempre preguei isso. E eu sempre falei este versículo. E o Espírito Santo me trouxe e disse, coloca na mensagem. Assim resplandeça ou brilhe também a vossa luz diante dos outros, diante das pessoas, para que aquelas pessoas, eu estou parafraseando, para que aquelas pessoas vejam as vossas boas obras, as coisas boas que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aí a pergunta é, a igreja, que é você, que sou eu, que somos nós, está fazendo com que isso aconteça, que esta luz brilhe nas trevas e aquelas pessoas que estiverem por perto deem glórias a Deus por este brilho que está em você, que esteja em mim, porque a gente não parou de andar para alguns lugares, ainda que com protocolos, tem coisas que a gente não pode deixar de fazer. E ainda assim, quando o crente brilha onde ele está, até dentro da casa dele, alguém passa na porta e diz, aí dentro desta casa tem um crente, tem uma crente que brilha, que é uma bênção, que sempre foi, que eu conheço, e talvez deem glórias a Deus pela vida dessa igreja que está dentro de casa. Então, o evangelista Mateus, ele foi bem enfático quando disse da parte do Senhor, assim também brilhe. Eu vou dizer aqui numa versão que me lembro sempre, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e aquelas pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus. Aí eu pergunto, a igreja está fazendo isso? A igreja está fazendo isso nos seus relacionamentos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, e assim por diante, está brilhando mesmo? Essa pergunta do Espírito Santo para você e para mim. Está brilhando, igreja? Porque a igreja não está presa, a igreja não está amarrada, ela não está encarcerada, ela está livre. Aí eu pergunto, a luz está brilhando?
Mas vamos continuar aqui uma pergunta que não quis calar. O Espírito Santo diz, não, você não pode deixar de fazer esta alusão sobre a família. No Salmo 128, versículo 2 e 3, porque a gente não sabe como é que estão as coisas lá na sua casa. Cada um é que sabe onde o seu sapato aperta, né? Dizia a minha mãe. Cada um é que sabe as dificuldades que tem enfrentado e como que está o convívio, o relacionamento interpessoal dentro das suas casas. Mas esses dois versos, eles foram trazidos pelo Espírito Santo ao meu coração de forma muito forte. Versículo de número 2. Você comerá dentro da sua casa. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e tudo irá bem com você. Esse é um salmo que trata sobre a felicidade no lar, no temor de Deus e a felicidade no lar. Então, quando o lar tem Jesus, na pandemia ou em qualquer época, e quando Jesus está na igreja, que está lá dentro da casa, aí o marido é a igreja, o filho é a igreja, a mulher é a igreja, os filhos são a igreja, os netos são a igreja, todo mundo é a igreja, e aí é uma reunião lá de pessoas que são a igreja, aí diz a palavra que essa pessoa comerá do fruto do seu trabalho. Outro verso, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, a igreja será feliz nas quatro paredes, que é o lar, e tudo irá bem com todo mundo. Aí eu pergunto, a igreja está bem dentro de casa? Porque se não tiver, quando voltar, vai entrar com problemas no templo ou na casa de oração. Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos num culto. Eu estou pregando para uma igreja que decidiu congregar agora. E todo mundo precisa da palavra do Senhor. O verso de número 3 diz a palavra, sua esposa, aí trata a respeito da esposa daquele homem que é a igreja, e a mulher que é crente é a igreja. Sua esposa, no interior da sua casa, lá nos compartimentos da casa, seja na sala, na cozinha, no quarto, será como uma videira frutífera, de tão saudável que está, dará fruto. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Aí eu pergunto, que já perguntei muitas vezes na igreja, como é que está a tua mesa, igreja? No sentido de comunhão. Essa mesa é sentada por igrejas que estão aí e formam uma igreja que é a família, ou está dividida, quebrada, arrebentada? Essa é a pergunta do salmista. Agora, da palavra do salmista transformada em pergunta, como está a tua mesa? Está bela? Tem oração às refeições? Tem comunhão? Tem agradecimento? Tem bate-papo? Tem conversa? Todo mundo é feliz em volta da mesa? Como é que está essa igreja aí na cozinha? Na sala de estar? Na sala de jantar? Na mesa das refeições? Como é que está a igreja? Se a igreja não estiver bem nesse período, e se ela não se mantiver bem, ela vai voltar para a casa de oração com muitos problemas. E vai ser mais para gabinete do que para cultos. Vai ser mais para gabinetes do que para cultuar, porque precisaremos primeiro tratar da igreja para ter cultos. Mas se todo mundo cuidar de ficar bem agora, já volta todo mundo saudável, a igreja vai caminhar saudável, 5 pessoas da família, a igreja caminhando para o templo, para a casa de oração, saudáveis, bem, tanto no convívio familiar como no convívio social entre os irmãos. Lembram que eu ministrei sobre o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí no versículo final diz,
Porque aí é onde o Senhor estabelece a sua bênção para sempre. Então, não vamos colocar uma cortina e a gente não vai falar sobre essas coisas porque, afinal de contas, a gente está sofrendo muito. Se a gente não se arrumar, a gente vai sofrer muito mais depois. Na sociedade, no trabalho, já falamos sobre isso. Aí, eu quero concluir aqui com o versículo 2, de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Quer dizer, você que está aí na sua casa, você é santuário de Deus. Você é igreja. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma outra coisa. Ele é o próprio Deus dentro de você. Vocês não sabem que são igrejas, são o templo do Espírito Santo, ou são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Vocês não sabem. O apóstolo Paulo chega chamando a atenção dos irmãos de Corinto justamente para aí. Parece que vocês esqueceram que vocês são o templo, a casa de Deus. Que o Espírito Santo mora dentro desta casa de barro, mas ele não pode morar do jeito que você quer que ele more. Ele quer morar do jeito que ele quer achar o tempo. Nós precisamos fazer uma boa avaliação de como estamos como igreja. Versículo de número 17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não sei se vocês já tinham lido esse verso alguma vez. Se alguém destruir a igreja, que é você, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus são vocês. E vocês e nós somos sagrados. Então, a responsabilidade de ser igreja de forma pessoal, a gente saber que essa pessoa de carne, de osso, tem sangue, é a casa de Deus, é a igreja que anda, é a igreja que fala, é a igreja que vai, é a igreja que sente. A gente vai abrir os olhos, vai consertar um tanto de coisas e vai deixar de ficar emocionado pensando que está tudo bem. Não quero dizer que essa foi exatamente a palavra que o Senhor me disse. Finalizou quando eu estava terminando as minhas anotações, o esboço do meu sermão. O Senhor disse: ainda tem um versículo que você precisa trazer para a igreja que vai estar em casa. A igreja é cada um de vocês. Esse daí que está. Quem tem ouvidos, e tem graças a Deus por ter, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No caso, eram as igrejas da Ásia, agora é você. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Deus abençoe a todos. Também. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor somente a Ti. Nos escondemos atrás da cruz para realizarmos a Tua obra, para realizarmos o Teu propósito aqui na terra. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Firma, Senhor, os nossos passos em Ti, que é a rocha eterna. Mas estou aqui, Senhor, para fazer essa intercessão em favor de Júnior, que está enfermo, precisando de um milagre, Senhor.
Como ministramos, se tu quiseres, tu podes levantar ali da cama, do leito do hospital, e pode fazê-lo andar, e pode fazê-lo triunfar. Assim como a Cida, aquela pessoa que está também entubada e não reage a nenhuma medicação, Senhor, se tu quiseres, tu podes tocar no organismo dela ali e pode fazê-la reviver, restaurando-a e fazendo-a de um testemunho para o louvor da tua glória. Eu também quero orar, Senhor, pelos demais irmãos que estão conosco até agora. Amém. E não puderam colocar os seus pedidos, não quiseram expor os seus pedidos de oração, mas que certamente os têm em seus corações. Olha Amém. para cada um e os socorre, os ajuda, Senhor. Pois nós não temos outro Deus. Nós não temos para onde ir, se não for para estar com o Senhor, na sua presença, clamando a sua misericórdia e o seu agir. Glória a Jesus. Seja na família, seja no trabalho, seja em problemas dos mais internos, interiores que ele esteja ali, em suas casas. Ajuda o Senhor, porque nós só temos o teu nome, Jesus, para clamar e suplicar diante do nosso Pai. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém.